3 filhos, uma moça, casada, agora em São Paulo, perto do nosso monástico, tem 2 filhos, um outro que é pastor, o mais velho, está pregando para o bairro do Brasil. Minha esposa, vamos dizer que estamos todos aqui nessa oportunidade, aqui em Vitória. Tem nosso pequeno Michael, tem algumas limitações, mas ele disse que vai ser pastor. Minha esposa está dizendo que ela quer ver como é que Deus vai fazer isso. Mas eu digo para ele que ele já é o nosso pastor lá em casa. Então ele vai me ajudar, Michael, você vai ler o texto dos irmãos pensar. Nos últimos tempos, quando eu prego, eu em geral um pouquinho mais para a gente se sentir incluído no nosso testemunho. Jesus disse: não fiquem aflitos, nem envergonhados, também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes dito. E depois que eu for preparar lugar para vocês, voltarei. Eu levei comigo para que onde eu estiver, vocês sejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Então, Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos e aonde o Senhor vai? Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai, não se por mim. Amém. Amém. Obrigado, Pai. Quando eu prego lá no MASP, aliás, eu fiz uma semana de oração no MASP esse ano, com a igreja de 3.000 e 4.000 membros. O Michael me ajudou a fechar a semana de oração, lendo o Salmo 23. Muito obrigado, Deus abençoe você. Muito bem, queridos, é um prazer estar aqui. O pastor Valdomiro fez a oração, é pastor lá na Lapa. Bom Jesus da palavra. Agora nós estamos transferindo. Fala, muito bem. Deus abençoe você. Foi o meu tempo lá no Moreira, eu era professor e ele estava estudando, assim que não confundo as idades. É bem mais jovem. Aliás, eu estava, não sei se falei para vocês quantas vezes eu apareci aqui, eu estava pregando a convite de uma das associações paulistas, e eu preguei uma manhã, e um irmão, eu tenho a impressão que é para os bispos daqui, Vitória da Conquista, aquela família de irmão João Bispo daqui. E esse irmão, no final, ele procurou e disse: mas o senhor é o pastor Aguinha, aqui lá da Bahia? E eu disse: exatamente. Disse: mas o pastor Aguinha aqui fez uma semana de oração lá em Itapajipe. Parece que eu não conseguia convencer o homem. E cada vez que eu falava, ele disse: mas o senhor é o pastor Aguinha? Então, afinal, eu disse para ele: bem, o que sobrou dele? O que sobrou dele? Andando pelas ruas de Vitória da Conquista, eu costumo dizer para mim mesmo: essas ruas me viram em outros tempos, em outras circunstâncias, tempos melhores. Eu ouvi aqui a Edi, a Terezinha, que às vezes devem cantar, minhas grandes amigas do passado. Vocês estão cantando tão bem quanto a gente. Deus abençoe. Eu andei por aqui de 70 a 73, fui pastor. Tipo, deve ser pastor dessa igreja. Acho que os bons eram esses aí mesmo. Vamos ver muitos sermões que eu preguei. Muito bem, querido. O meu top, eu tenho talvez a dificuldade de todos os pregadores é definir o que pregar. Eu
escolhido um outro tema, talvez até mais bonito, mais poético, mas eu pensei em ser didático nessa manhã. Eu vou pregar sobre a adoração, porque eu tenho a suspeita que muita gente não sabe o que eles veem na igreja. Se você for nas igrejas grandes hoje, você verá a gente com seus iPhones, iPads abertos dentro da igreja. E aonde o raio da visão consegue alcançar, você vai encontrar, visualizar a gente mexendo nos seus brinquedinhos. Eu quero falar sobre a adoração. Adoração é um conceito chave das Escrituras. O conceito atravessa a Bíblia como um fio de prata. No primeiro livro da Bíblia, Abel e Caim se dividem sobre a questão da adoração. No Monte Carmelo, o conflito tem que ver com a adoração. Em Daniel capítulo 3, na planície de Dura, uma imagem foi erguida, poderes políticos e poderes religiosos se uniram para impor a adoração. E esse é um tipo, é uma imagem da besta que será da imagem da besta que será instituída no final, exigindo a adoração das pessoas. Em toda a história, a idolatria do povo de Israel teve que ver com a adoração. E isso foi um fator decisivo. Quando Satanás tentou a Jesus no deserto da tentação, a questão central teve que ver com a adoração. Se prostraram e adoraram. No último livro da Bíblia, no Apocalipse, nós encontramos o tópico, o foco se centraliza na questão da adoração em termos do conflito final. Na verdade, entre os capítulos 13 e o capítulo 14, 8 vezes a palavra adorar, o verbo adorar, aparece 7 vezes aplicada à trindade falsa. Note bem, eu leciono uma classe chamada escatologia, e eu digo que os adventistas têm uma visão muito paroquial, muito provinciana do que representará o fim da história. Nesse tempo, note, a contrafação será uma das maiores armas do diabo. Haverá uma trindade falsa. O dragão, representando ou tentando, simulando ser Deus. Ele tentou, lembra que ele tentou ser igual a Deus no passado. Ele se tornou um Deus nesse mundo, segundo Coríntios 4, verso 4, simulando, pretendendo ser Deus, Deus o Pai. A besta que emerge do mar, pretendendo ser uma representação de Cristo, representado por uma das forças religiosas do nosso tempo, que diz ter poder para perdoar pecados, cujo ministério também foi de uma duração de 1260 anos, que quer dizer 3 anos e meio. Percebe? Essa simulação era muito mais sutil do que nós imaginamos. Sofreu também uma ferida de morte como o próprio Cristo, que ressuscitou. E finalmente a besta que emerge no mar, simulando o Espírito Santo, representado hoje pelo mundo religioso protestante, com a sua ênfase nos milagres. Diz o texto da Bíblia que até fogo faz descer do céu, simulando um novo Pentecostes, com o próprio Espírito Santo, que fez no capítulo 2 do livro de Atos. Tudo bem? O dragão, besta do mar, besta da terra, uma falsa verdade. Em Apocalipse 13 e 14 é afirmado que os homens adoraram o dragão e também adoraram a besta. Verso 8, e todos os habitantes da terra adoraram a besta. E verso 12, e eles foram forçados a adorar a besta. Tal ênfase continua no capítulo 14, verso 6 a 11. Se alguém adorar a besta, e temos uma advertência, 14, verso 9. 8 vezes nesse capítulo nós nos deparamos com o tópico da adoração. Uma chamada adoração aparece apenas uma vez ao Deus verdadeiro. E estas palavras estão aqui na seção central. No final, Deus diz, irmãos, um teste. O teste terá que ver com a adoração. O mundo vai estar polarizado nesse tempo, e o teste será a adoração. Essa, uma única vez. O convite é feito na mensagem angélica, num apelo à adoração ao Deus verdadeiro. Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar.
todas as coisas fora das águas. Você está percebendo o pano de fundo dessa passagem? O livro do Apocalipse ele está explorado no Antigo Testamento. Pelo menos umas 1.500 referências ao Antigo Testamento aparecem no livro do Apocalipse. Esta é a chave para você entender o livro do Apocalipse. Nesse texto, a Torá é aquele que fez presente na primeira mensagem angélica, no pano de fundo aqui. Era verdade o quarto mandamento. Obrigado. Êxodo capítulo 28, a Torá é aquele que fez os céus, o mar e a fonte das águas. Lembre-se que no livro do Apocalipse o mundo estará polarizado. Uma trindade versus outra trindade. Cada uma delas munida de 3 anjos. Você se lembra do capítulo 14 em diante? As 3 mensagens angélicas, como os adventistas. Parte do culto que é o convite da trindade verdadeira. Mas a trindade falsa também estará munida de 3 anjos, de 3 mensagens. Aqui disse em 3 espíritos imundos, como espírito de Hans. Cada uma dessas trindades munida com uma mensagem mundial para chamar e convocar o mundo à adoração. O livro do Apocalipse, o selo de Deus, estará em oposição versus a marca da besta. Mandamentos verdadeiros versus aos mandamentos falsos. Milagres verdadeiros versus mandamentos falsos. A plenitude da trindade verdadeira expressa no número 7, que aparece com constância no livro do Apocalipse, ela é oposta ou está em oposição ao 666, que representa a marca do homem em rebelião, um símbolo de Babilônia. Haverá até uma contrafação no segundo advento. Eu não tenho tempo para explorar essas ideias. Alguns pensam que essas são ideias de Ellen White, mas são ideias da Bíblia. Ellen White apenas expandiu isso. O próprio segundo advento será contrafeito. E a adoração verdadeira estará em oposição a uma adoração falsa. Meus queridos amigos, o que eu estou dizendo é que nós fomos feitos para o culto. Nós fomos criados na sexta-feira. O homem foi criado na sexta-feira. Essa é a primeira atividade do homem, a adoração. O homem não trabalhou, criado na sexta-feira. A sua primeira atividade foi reunir-se na presença do Criador no 7º dia da semana. A primeira atividade do homem, na verdade, na semana da criação, o tempo flui do tempo ordinário, ver o segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º dia, para o tempo especial. Na presença de Deus, onde o homem alinha as suas metas, o seu programa de vida. O culto, a adoração, não é apenas algo natural. O culto, a adoração, é também algo ordenado. Adorar é aquele que fez o céu. Um teólogo alemão chamado Rudolf Otto escreveu um livro no século passado intitulado The Idea of the Holy, a ideia do sagrado. Ele sugere que o ser humano tem fome do sagrado. Existe nisso um elemento quase que aterrador, encontrar-se com o sagrado, encontrar-se com uma realidade muito maior do que nós. Muitas vezes vimos a igreja e não percebemos isso. Na igreja, nós nos encontramos com uma realidade muito maior do que nós. E nós podemos tomar consciência da nossa embaraçosa pequenez. Isso acontece, segundo argumenta esse teólogo, não é porque nós sejamos pequenos, mas porque Deus, o sagrado, é muito grande, e grande numa escala desconhecida. Nós não entendemos esse tipo de grandeza. Muitos pensam que quando eles deixam de adorar, isso é que alguns alunos universitários pensam, que eles aprendem lá com alguns dos seus professores, é que quando eles deixam de adorar a Deus, eles estarão livres de qualquer forma de adoração. Isso é um engano. Quando nós não adoramos ao Deus verdadeiro, nós passamos a adorar os deuses que nós criamos, as nossas idolatrias ridículas, o dinheiro, o materialismo, os nossos aparelhos, os nossos eletrônicos, e uma multidão de modismos, de prazer, de diversão, carros, roupas, e essas coisas que nós mesmos inventamos, esses substitutos precários do próprio Deus, impostos pelo consumismo. Antes de entrar no meu bloco, estou fazendo apenas uma introdução.
para falar da relevância da adoração. Eu li um livro, eu comentei de forma eletrônica para ter menos tempo, um livro intitulado da Digital Invasion, a invasão digital, e como a tecnologia está modelando os nossos relacionamentos, escrito por dois especialistas em neuropsicologia. E eles começam dizendo que nós vivemos na C Generation, ou a geração C, a geração conectada. A tese central do livro é baseada em experimentos, em pesquisas, em investigações, de que o cérebro humano está sendo moldado para pior pelo mundo digital, internet, redes sociais, Facebook, iPad, iPod, iPhones, Playstations, smartphones, cellphones e uma hóstia de outros recursos digitais. O mundo digital, segundo esses especialistas, está afetando, alterando pelo uso hiper excessivo 6 funções básicas do cérebro. Primeiro,